e agora eu vou falar sobre a identificação da testemunha. Este tópico está inserido no artigo 205 do Código de Processo Penal, o qual prevê se ocorrer alguma dúvida quanto à identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Assim, a dúvida por si só, ela não é um motivo para que não se colha o depoimento. Mesmo tendo essa dúvida, o juiz pode colher o depoimento e fazer essa verificação posterior, pois considera-se que mais relevante do que a certeza quanto a essa qualificação é o teor do depoimento em si e o quanto ele pode ser útil para a averiguação do processo. Dentre os meios ao alcance do juiz, o qual se refere o artigo, estão a imediata consulta aos documentos pessoais da testemunha, ou seja, aqueles documentos que ela leva durante a audiência, ou se ela não tiver com esses documentos, ou se mesmo assim persistir as dúvidas, pode ser feita uma consulta aos órgãos de identificação, ou até mesmo pode ser feita, pode colher as impressões digitais dessa testemunha. Isso pode ocorrer durante a audiência, após a oitiva, como também em diligências posteriores que o juiz determinará. É importante e interessante falar uma decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no qual, em caso concreto, se determinou que era proibido que o fórum não permitisse a realização de depoimento porque a pessoa estava sem o documento de identificação. Ou seja, o fórum proibiu uma testemunha de depor, pois estava sem seu documento. E o CNJ vem dizendo que isso não é possível, o fórum não pode fazer isso. Dando prosseguimento a esse assunto, eu vou falar sobre as formas de depoimento. Bom, o artigo 204 do Código de Processo Penal dispõe que o depoimento será prestado oralmente, em que a testemunha não pode levar esse depoimento por escrito. Assim, a regra geral é que o depoimento seja feito de forma oral, porém há exceções necessárias, como no caso do mudo. Para o mudo, as perguntas serão feitas oralmente, só que este responderá por escrito. O surdo, no entanto, será feito as perguntas por escrito e este responderá oralmente. Já o surdo-mudo, as perguntas e respostas serão feitas por escritos. Entretanto, há também o caso das pessoas que não sabem ler nem escrever, os analfabetos, e casos também de testemunha estrangeira que não entenda a linguagem nacional. Nesse caso, o juiz nomeará um intérprete para fazer todo esse procedimento. Ainda sobre as formas de depoimento, o parágrafo único do artigo 204 diz que não é vedado a testemunha fazer consulta a apontamentos. O que isso significa? Significa dizer que ela não pode levar o depoimento por escrito. Porém, nada impede que ela faça consultas a uma nota, por exemplo, ou então a um calendário, para que ela se recorde de uma data, desde que se faça na presença da autoridade. Agora, adiantando um pouquinho o conteúdo que será abordado mais à frente, vou falar sobre a incomunicabilidade das testemunhas. Segundo o artigo 210 do Código de Processo Penal, as testemunhas serão inquiridas, cada uma separadamente, de modo que umas não saibam nem ouçam o teor do depoimento das outras. O juiz deve ainda adverti-las sobre a pena combinada para o crime de falso testemunho. A incomunicabilidade impera antes e durante a audiência, de modo que aquela que já prestou o depoimento não deve ter contato com quem ainda vai depor. Para isso, para garantir a incomunicabilidade, o parágrafo único determina que seja reservado espaços separados para cada pessoa ficar antes e durante essa realização da audiência. Já no que se refere à ordem das perguntas, até 2008, com o advento da Lei 11.690, antes disso, a ordem das perguntas era alterada, era da seguinte forma: as partes faziam a pergunta, elas formulavam a pergunta, requeriam para o juiz, e o juiz que formulava a pergunta para a testemunha. Era o chamado sistema presidencialista. Porém, com o advento da lei de 2008, houve uma alteração. Hoje, a redação do artigo 212, que trata sobre o assunto, diz que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente para a testemunha. Ou seja, hoje não precisa mais que eles perguntem para o juiz e o juiz faça a pergunta para a testemunha. Hoje é feito diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que possam induzir a resposta ou que trate ainda de perguntas que já foi feita, por exemplo, a pessoa está perguntando coisas repetidas.
ou que não tiverem relação com a causa. Portanto, o sistema atual é chamado de cross-examination, que isso significa que depois de instalada a audiência, o promotor de justiça e a defesa formularão e farão a pergunta para a testemunha, sem a necessidade de requerer ao juiz. Se houver pontos não esclarecidos, a lei ainda diz que o juiz poderá complementar a inquirição.